Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso Tudo é Possível podcast. Hoje eu e Daniela Feres em mais um Tudo é Possível Consciência, recebendo pessoas especialíssimas. E olha, antes de mais nada, vou falar para você verificar se você está inscrito no canal. Nossa plataforma principal é no YouTube, então se tiver inscrito em inscrever-se, é porque você ainda não está inscrito no canal. Aí você vai lá com o seu dedinho, pim, e aí vai aparecer inscrito. Aí sim você está efetivamente inscrito no nosso canal. Então, sem mais delongas, Dani, vamos receber quem? Tayana Lemos. Do Garimpo de Minas. Garimpo de Minas. Seja bem-vinda, Tayana. Bem-vinda. Obrigada, é um prazer estar aqui com vocês. Prazer é todo nosso. Todo nosso. E a Tayana realmente mora em Minas, na cidade de... Carmo do Rio Claro. Carmo do Rio Claro, uma cidade de 20 mil habitantes. E veio pra cá de vez em quando, vai vir pra São Paulo para fazer exposições, para ver exposições e para vir o nosso podcast, né? Sim, claro. Então, Tayana, me conta. Eu sei que você é arquiteta de formação, urbanista, paisagista, mas está no momento de transição, se é que já não fez 100% da transição de carreira. Me conta tudo isso, a sua infância, arquitetura, rapidamente me conta. Eu nasci no estado de São Paulo e cresci em Minas, é onde é a família da minha mãe. Então eu falo que eu tenho o sangue paulista e o coração mineiro. E na cidade de Carmo do Rio Claro é muito conhecida pelo artesanato, pelos doces bordados, pelo tear manual, crochê, né, e agropecuária. E de muitos anos para cá, pelo turismo, as paisagens, a represa de Furnas, né, que são os 34 municípios. Carmo do Rio Claro faz parte do Lago de Furnas. Então eu passei minha infância lá, vim para São Paulo estudar arquitetura. Trabalhei muitos anos na área, na parte de decoração. Quer dizer, você veio fazer arquitetura e ficou. Isso. Ficou trabalhando na parte de decoração de interiores? Isso, fiquei mais na parte de decoração. E paralelo, como o artesanato corre nas veias, né, nas mãos, aprendi crochê com a minha tia, desde criança. Na adolescência eu produzia biquínis e croppeds, né, os tops, para usar. Aí todo mundo queria comprar. Entrei para essa parte comercial. E quando eu vim para cá, eu revendia, né, os artesanatos de lá, na parte de decoração. Então, né, arquitetura, paisagismo, gosto muito da natureza, né, essa integração, e com o artesanato. Passei muito tempo aqui e voltei para Minas, né, já vai fazer uns 9 anos, e fiz a transição. Então, aí o artesanato passou a ser a minha principal fonte de renda e atividade, e a arquitetura agora é a segunda opção, né, que é o meu lazer agora. Que legal. Depois, daqui a pouco a gente vai falar do site, de tudo que você faz, mas eu quero saber da sua infância. Você falou, eu comecei a fazer crochê. A primeira coisa foi crochê. Não, eu aprendi de artesanato. tudo. Eu aprendi de tudo, né? Como assim, a cultura iniciou com as francesas que vieram para o Brasil. Lá era uma escola, tinha a escola interna dos padres e das freiras. Então todo mundo aprendeu a bordar, aprendeu a costurar, né? E foi passando. E quando a gente é criança, né, a gente aprende tudo. Então aprendi a bordar, aprendi a costurar, aprendi o crochê, aprendi o tricô. Lazer. Aí na infância. Aí, na adolescência, eu peguei um lenço de crochê da minha mãe e usei como top. Eu falei, será que eu sei fazer? E peguei a agulha e fui fazendo. Foi modificando de lenço para um top. Isso, Aí eu fui na casa da minha tia, me ensina como que eu faço isso, como que eu faço aquilo. E comecei. E aí você veio para São Paulo com esse top? Assim, você usou esse top? Eu usei muitos anos, né? Muitos anos. Fazia biquíni e top. Então, eu usava e vendia. Eu deixava em lojas também. Então, minhas amigas, assim, todo mundo comprava, né? Minha tia me ajudava na produção. E era uma diversão, né? Que legal. Então, muito gostoso. E me conta dessa transição, especificamente no momento da transição. Como foi, assim, que você sentia mais prazer? Você falou, mas por que eu estou me esforçando na arquitetura? Me conta como é que foi. Eu acho que, assim, é tudo muito espontâneo, né? Os momentos da nossa vida, eles vão acontecendo. Então, a gente tem que saber aproveitar. Então, como estava tudo muito ligado, eu falo assim, são várias coisas, mas interligados, né? Aí eu vim para cá, trabalhava, né? Estudava, trabalhava. E comecei a oferecer os produtos, né? Que a princípio são mantas, almofadas, jogo americano, que é muito usado, feito no tear. Então, eu comecei a fazer essa ponte
Eu vendia para umas amigas, para umas arquitetas. Visitei muitas lojas. Então, eu tinha 6 pontos de venda aqui. Eu ia lá, comprava lá e vendia aqui. E era uma diversão, né? Um lazer, junto com a arquitetura. E aí? E depois, eu não sei, as coisas vão acontecendo. Vai diminuindo um, vai aumentando o outro. E como assim, eu sou uma multiprofissional, então assim, eu vendia artesanato, eu estudava, trabalhava, eu fazia várias coisas. Aí depois eu fui afunilando, fiquei só com arquitetura e venda de artesanato. Aí depois parei, fiquei só na arquitetura e foram acontecendo, né, situações que teve essa transição. Quer dizer, foi o fluxo natural da vida. Exatamente. Que simplesmente foi diminuindo projetos. Você fazia projetos mais internos ou exterior também, casas? Um período eu trabalhei muito com paisagismo, então eu fazia parte externa. E a maioria, né, da minha profissão, trabalhei em escritório de arquitetura e depois estava trabalhando como autônoma. Então, mais interiores, reforma de apartamento, né, apartamento decorado. E isso foi diminuindo? Foi diminuindo. Em determinado momento. E aí você pegou e canalizou a mesma energia para o artesanato. Isso. Que legal. Aí inverteu a situação. E o artesanato tem muito a ver com as nossas raízes, né? Porque essas manualidades vêm de mãe para filha, da tia, né? Mas da tia, porque a minha mãe não tem nada de habilidades. Ah, não? Não, ela já gosta, assim, do animal, gosta das plantas. Hoje ela tem um sítio que ela pegou a sementinha, ela fez a muda, ela plantou a árvore. Então, hoje a gente está fazendo uma agrofloresta. Que legal. Então, ela pegou a semente, fez a muda, plantou. Hoje já são uns 10, 12 anos. As árvores estão grandes, estão formadas. Nossa, que legal. E eu estou continuando, porque eu gosto, então, dessa questão da terra, da natureza. Que é incrível, né? Eu perguntei aqui o que te faz perder a noção do tempo, o propósito. Que você pôs alguma coisa relacionada com isso. O que faz perder. Jardim, né? Inclusive é um jardim, né? Tem 700 metros. Eu falo que o jardim é um jardim comestível, afetivo, medicinal. Ai, que o habitat das abelhas, que eu crio abelhas sem ferrão. Ai, que lindo. E ali eu me perco. Ali, é um se mundo me deixar, à parte, eu né? fico, Em 700 metros quadrados, quer dizer que muita gente pode falar, né? Gente que tem sítio ou fazenda pode falar, não é nada isso. E você, se deixar, você fica lá o dia. Você falou que tem pés de café também. Plantei café. Nossa, tem vou falar aqui que eu tenho no meu jardim. O quê? Fala. Eu tenho as punks, que são as flores comestíveis. Né? Tem uma grande variedade. Tem ervas medicinais. Nossa, eu não tenho que todas, mas eu legal. tenho mais de 30, que né, é pouco, perto do que tem. Tem café, tem um café orgânico. Tem mamão, tem abacaxi, tem maracujá doce, tem chuchu, tem tomate. Tem cenoura, rúcula. Uma pequena hortinha que eu estou começando agora, a hortinha. Tem pé de caju, tem uvaia, tem limão, tem pitanga, legal. tem pitaia. Que genial, hein? Plantei no passeio, na calçada, pitanga, uvaia e acerola. Na calçada, Na que calçada, legal. Então, essa é uma loja na cidade que eu tenho, que eu falo que é uma fazendinha, né? Eu levei a fazenda para a cidade. Então, nesse espaço, eu tenho o ateliê, que eu faço as criações. Tenho a loja, que são os produtos prontos, e tem uma área do café, que eu faço, não é um café, uma casa de chá. Então, a pessoa colhe o chá fresquinho na horta, prepara o chá, faço algumas quitandas sem glúten, sem lactose, essa parte da alimentação saudável. Trouxe aqui algumas geleias, compotas, com as frutas que eu tenho no sítio e também na cidade. Eu já colhi o mamão da cidade para fazer o doce que eu trouxe. Então, é esse conceito, né? Sim, é uma vida com sentido, né? Isso. Com sentido em tudo, né? Consumo consciente, né? Agrofloresta, sustentabilidade, reuso de água de chuva. Nossa, que Então, incrível. o meu conceito é esse, né? Sim. Hoje. E como você resolveu profissionalizar? Que você viu, você começou a diminuir a arquitetura, você falou, bom, eu acho que então eu vou... Para isso, vou montar um site. Como é que foi Quanto tempo aconteceu Essa transição isso? dos alimentos, praticamente, foi quando eu voltei para Minas, né? A minha mãe morava no sítio e ela participava da feira. E eu fui morar com ela no sítio. E ela criava frango, galinha, e trabalhava com esse produto. E eu voltei e falei, gente, mas só isso? Tem tantas frutas, tantas coisas no sítio. Aí eu comecei a fazer as geleias, as compotas. E aqui em São Paulo, 2014, 2015, eu já estava envolvida nessa questão do sem glúten, sem lactose, as feiras orgânicas. Eu fazia compras na feira orgânica do Parque da Água Branca,
que eu morava lá perto. Então, eu já estava nessa transição também por uma questão pessoal. Pessoal, genial, né? E que não é muito falado, né? Eu tinha uma infecção. É uma feridinha de pelo encravado que virou e, sim, convivi por 20 anos. Exame, cirurgia, todo tipo de médico e tal, e nada resolveu. Eu falei, gente, mas não é possível, né? Tá errado isso. Sempre me interessei pela qualidade de vida, pela saúde, pelo bem-estar. E a minha irmã também já estava voltada para a alimentação viva, a questão natural. Eu falei, quem sabe? Eu falei, e a alimentação? A gente vê as matérias, né? Reversão da diabetes através da alimentação. Eu falei, gente, mas será? Será? Como que eu vou ficar sem o meu pão com manteiga e meu café com leite? Eu falei, eu vou fazer um experimento. Isso eu já tinha passado um período, né, de tratamento, já pela 5ª vez. Eu falei, eu vou experimentar. 5ª vez depois de quanto ano? 20 anos. 20 anos! 20 anos eu convivi com isso. E agora, né, há 10 anos, eu me curei há 10 anos atrás. E eu fiz a transição da alimentação por 2 anos. E eu vi que realmente é. E Você as tirou pessoas glúten, lactose? Tirei glúten e lactose. E açúcar? Não, açúcar eu adoro. Tirou glúten e a lactose, só esses dois. Tirei o glúten. Primeiro tirei a lactose, fiquei só no pão. Melhorou, mas não resolveu. Fiz cirurgia, tomei remédio, passei por médicos e nada. E a minha irmã, Tayana, para de comer glúten. Ah, sua irmã já não comia? Não comia. Para. Gente, mas o que tem a ver uma coisa com a outra? Eu falei... E passava por médicos e nada. Aprendi a conviver com aquilo, né? E agora, recente, pesquisando, 4 em cada 10 pessoas têm, entre homens e mulheres. Eu falei, então vamos fazer isso. Parei de comer pão, glúten, farinha, macarrão, tudo que tinha glúten eu não comi. Sarei. Eu falei, comi pão uma semana. Voltou a ferida, machucou, inflamou. Você tá brincando? Eu falei, mentira, né? É mesmo? Que loucura. Aí tirei para sempre. Tirei o glúten, tirei a lactose e tal. E nessa volta para lá, eu comecei a já tem uns 14 anos que eu tirei o glúten e a lactose. Comecei a produzir meu próprio alimento. Sim. Né? Depois que você voltou para lá, você... Aqui em São Paulo eu já tinha feito a transição. Nos 2 anos que eu ainda estava aqui, eu já tinha feito a transição da alimentação, né? Praticar esporte, tudo. E na volta eu comecei a produzir para vender, né? Porque eu fazia para mim, lá não tinha e tal. Agora, você vê Minas Gerais, né? Agora que o pessoal está começando a introduzir esse assunto. Não é muito aceito ainda, né? Aqui em São Paulo ele é muito aceito, né? Uma grande maioria. E lá não. Então, eu comecei a produzir os alimentos 10 anos atrás, praticamente. Quais? Geleia, compota, pão, tudo sem glúten, quibe sem glúten, sem trigo. Eu também trabalho com a especialidade de carnes de cordeiro, no meu espaço lá, né? O Garimpo de Minas. Então, eu tenho a especialidade de cordeiro, faço quibe sem o trigo, sem o glúten. Faço pão, faço bolo. Faço pão sem queijo, o pão de queijo, né? O pão sem queijo. Você faz o pão sem queijo? Faço. E assim, eu descascar mais, como que é? Desembalar mais e né? Desembalar mais. Desembalar menos e descascar mais. Então, esse meu conceito que eu trabalho hoje, é alimentação, gastronomia, artesanato e jardinagem. Um está ligado com o outro. Né? A jardinagem, que não é o paisagismo bonito, organizado, planejado. É o comestível, é o afetivo. Porque as plantas trazem, né? Esse acolhimento, essa coisa afetiva, né? Essa comunhão, né? É incrível isso. Então, aí eu comecei a produzir para consumir, porque lá não tinha opção. E como eu participei da Feira da Agricultura Familiar, minha mãe participava, eu comecei com ela. Aí eu comecei a fazer, produzindo para vender. E foi indo. Sabe? Então foi essa transição. Aí eu transito entre o artesanato, o crochê, o bordado, a alimentação. Então eu falo que é uma coisa... E é tudo ligado, né? É tudo ligado, porque uma coisa é manualidade, a outra é essa coisa afetiva do jardim, essa comida afetiva também que você faz, né? Muito legal.
Aliás, duas coisas que você falou antes do programa e você não falou agora de nós. Você falou que a sua loja é meio casa da avó, meio... Como você falou? Então, porque assim, a loja Garimpo de Minas, né, arte manual, fica em Carmo do Rio Claro. É um espaço múltiplo. Trabalho com artesanato, gastronomia e jardinagem. É um jardim comestível, eu falei assim, um jardim afetivo. Todo mundo que chega lá, então assim, eu trabalho as memórias afetivas. Todo mundo que entra lá, que legal, nossa, lembro da minha avó. Casa da minha avó. O jardim. Que legal. Nossa, eu tenho antiguidades também que eu adoro, sabe? Que legal. Tenho meias e tenho a decoração da loja. Nossa, lembrei da fazenda do meu avô. Nossa, na minha infância eu comia isso aqui. Que aí eu faço a broa, né? O bolo de milho, bolo de fubá, sem a farinha, né? Lógico. Então, eu gosto da infância, memória. Então, assim, é um espaço múltiplo que atende todas essas questões, né? Então, o meu alimento, eu faço doce, vou mostrar aqui para vocês. Então, nossa! Que bonito! Caramba! Esse é um doce de mamão enrolado e bordado. Então, o pessoal lá borda o doce à mão. Mas como? Tem vários desenhos. Esse é o de mamão. E tem um enroladinho. Então, mas como faz isso aí? Como faz esse... É o mamão verde, né? A gente colhe o mamão verde, lixa, limpa, corta, tira as partes, corta ele em pedaços. E aqui borda, é tudo à mão. Uma esculturinha. É uma escultura. Então eu fiz o coraçãozinho, né? Gente, que coisa linda. Aí escreve o nome, escreve os nomes, desenha outras coisas que você quiser. Que fantástico. Então esse mamão eu colhi lá do meu jardim. Tem 2 anos que eu tô lá, que eu plantei o mamão. Então, já estou colhendo. Nossa, que demais. O crochê, que é o lacre, né? Que lindo, que eu faço lacre. É encantador. Então, demais. Essa é uma geleia de laranja com alecrim. Que linda. Que também é do jardim. Então, a minha, né, eu falei o meu conceito, não é ir lá no Ceasa, comprar fruta e fazer. Então, esse assim, maioria produz na sua casa. Produzo no sítio, produzo na loja. Esse é o carro-chefe, amora com cardamomo. Nossa, deve ser uma delícia. Então eu gosto das especiarias. E esse de mamão é com anis estrelado. Que demais. Esse é com alecrim e esse é com cardamomo. Que demais, gente. Aí que temos aqui. Eu falei que eu sou criadora de abelha sem ferrão também, né? Esse daqui é uma vela lindo. Com a cera da abelha. Que lindo. Aí tem um tachinho, né? Que tem uma... Que legal. A cara mineira do doce. Os doces são feitos no tacho de cobre. Que demais. Que demais. E tem a parte do autocuidado. Então, assim, o crochê, o bordado. Esse aqui é um kit autocuidado. Então, tem a toalhinha. Tem o escalda-pés. Com ervas para, né, fazer o escalda-pés. Tem várias ervas aí? Tem. Isso é para usar várias vezes ou é para usar várias? Não, aqui tem vários saquinhos. Tem vários saquinhos, cada saquinho uma vez. Uma vez, Esse é o de camomila. Então, ele tem camomila, alecrim e laranja. Que demais. Relaxante, né? Aí eu tenho aqui o hidratante para mãos e pés, à base de sebo de carneiro. O sebo de carneiro, né, que tem um frigorífico lá, um parceiro que fornece, eu faço creme e uso essências naturais para aromatizar. Esse aqui é de cascas e folhas. Hidratante, anti-inflamatório, cicatrizante. Então, assim, perfeito. Mas da onde você tirou esse, por exemplo? Da onde veio esse? É que eu trabalho o resgate da cultura, né, mineira. Então, assim, o doce feito à mão. Eu não trouxe, eu ia vir com chale, o tear manual, porque hoje 90% das tecelagens lá são tear elétrico. Né? Já perdeu, então. Já perdeu um pouco, mas continua produzindo. É manual, porque a pessoa coloca o fio, tira, borda, costura. Mas o tear manual, eles são poucos tecelões que tem lá hoje. Então, então que eu trabalho o resgate. Como tem a carne de cordeiro, deliciosa, famosa, tem o sebo. E o sebo, ele tem essa função, né? De ser anti-inflamatório, cicatrizante. Mas então, hidratante. Então vamos pegar esse sebo aí, que eu adorei. Da onde você... Tudo bem, você talvez soubesse por causa da tradição da sua... Mas aí você foi pesquisar, você fez um produto... Sim, pesquisei, conheci pessoas que usaram. Inclusive, eu fiquei impressionada, porque tem uma senhora lá, quem trabalha na zona rural, direto no sol, tem a pele mais prejudicada, né? E eu conheci uma senhora na feira, e ela devia ter uns 70 anos. Ela tinha uma pele perfeita. E quando ela viu que tinha o sebo de carneiro, ela falou assim, o quê?
Sebo de carne, nossa, nunca mais vi, nunca mais encontrei. Por quê? As coisas antigas estão sumindo, né? Porque vem a modernidade, vem a tecnologia. É justo, né? Mas o resgate cultural do feito à mão, então, mas dos aí materiais. o sebo de carneiro você foi... Então, aí você me conta isso. Como então, aí tem o fornecedor, né? E o pessoal procurando, faz sebo para passar na cela, no couro, hidratar couro e cela. E passar, para hidratar. Então, essa senhora falou que desde criança ela passava o sebo no rosto para proteger do sol e para hidratar. Porque antigamente, se ela tem 70 anos, imagina, não tinha filtro solar, né? Sim. E ela tinha a pele perfeita. Eu falei, Mas então isso que te deu a ideia, essa senhora. Você cruzou na feira. Isso, Então, assim, aí como por causa do cheiro, não é tão cheiroso, cheiro forte, mas também né? não é forte, porque do jeito que eu manipulo o sebo, eu tiro ele antes. Eu não deixo ele fritar tanto, porque ele é frito, né? Aí pesquisei o que é o sebo, para que serve, como que funciona, onde é. Então eu fiz. E daí você fez uma alquimia ali com as ervas, né? Isso, Que lindo. Aí eu tenho esse aqui também, que eu fiz uma amostra. Esse é o de lavanda, esse é delicioso. Esse é o carro... Aí, assim, dos produtos que eu desenvolvo, tem o carro forte, né? O chefe. A geleia de amora com cardamomo é a campeã. Faço com tomate com tomilho, faço abacaxi com hortelã. Fiz um de lima com pimenta rosa. Então, o IP, costumo usar as flores também, faço IP, IP, misturo. Nossa, que gostoso. Então, mas isso o que é? Esse é o hidratante para mãos, para o corpo inteiro. Entendeu? Esse é um hidratante labial. Esse é hidratante labial? Esse presente vai ser todo nosso? Todo nosso? Todos. Então já vou pegar aqui, adorei. Deixa eu pegar aqui já. Esse que eu tô precisando aqui, ó. Que assim, vai fazer a hidratação, esfoliação do rosto. Né? Vai pôr o escaldapés, vai hidratar com o lábio. Aí aqui tem, explicando, né, o sebo e o escaldapés. Do meu contato. Nossa, adorei. Então, deixa eu aproveitar isso, porque esse nome, você registrou? Porque esse nome é fantástico, né? Então, aí porque assim, as pessoas falam, eu vou garimpar em Minas, né? Eu ouço falar isso há 30 anos. E aí quando você entra, garimpo de Minas, achei genial. Garimpo de Minas... Então, por que surgiu o Garimpo de Minas? Porque eu morava em São Paulo e eu garimpava em Minas. Então, eu trazia os produtos de Minas em São Paulo, Garimpo de Minas. Legal, bonitinho. Aí voltei para lá, abri um ponto na rodovia, aqueles quiosques, né, de lanchas e produtos, né? Eu falei, vou resgatar esse nome, vou usar o nome, porque é o Garimpo de Minas eu já tenho, né, essa marca já uso, e vou unir com as outras coisas. Aí ficou, falei, gente, mas Garimpo de Minas o quê? Preciso de um sobrenome, né? Porque o nome já é meio comprido. Aí eu comecei a usar como gastronomia, artesanato e jardinagem. Gente, muito comprido o nome, né? Nome e sobrenome. Aí foi, eu falei, Garimpo de Minas, arte manual. Porque a arte manual... Fechou bem. É tudo feito à mão. O alimento plantado, colhido à mão, produzido à mão. O alimento, a produção. Esse aqui é um cachepô de crochê. Ai, que lindo. Tá vendo? Tem um cachepô de crochê com fibra natural. Que lindo. Então, a preferência tem de vários tamanhos, por chave, por cachepô, por vaso, por tudo. Então, 1000 utilidades. Então, eu procuro usar produtos naturais, né? Feito à mão. Então, aí surgiu, porque Garimpo de Minas tinha muitos garimpos. Pesquisei, fiz a pesquisa e tal. E não tinha. Eu falei, mas garimpo, arte manual, envolve tudo feito à mão. Perfeito. Então, aí surgiu. E continuei usando. Então, assim, aí o Garimpo de Minas, ele passou por várias fases. O Garimpo de Minas existe desde 2014, quando eu estava em São Paulo. Voltei para lá, tive esse ponto, né, que assim, as coisas acontecem. Esse ponto na rodovia que tinha os produtos. Aí saí de lá, fiquei nos bastidores na cidade, no meu imóvel, e eu tive a oportunidade de ter uma loja em Capitólio. Capitólio, né, todo mundo conhece. Turística, né, coisas mineiras. Então, eu fiquei lá quase um ano, com a loja lá, Garimpo de Minas. Garimpava produtos de outros artesãos, pessoas, e serviu, né? Então, hoje, é uma outra nova fase do garimpo. Encontrei esse espaço, que eu consigo unir tudo. Eu uno no artesanato, uno no meu jardim, que eu adoro, e uno a alimentação.
Porque cada momento foi uma coisa. Aqui em São Paulo era artesanato, o quiosque na rodovia era mais lanches, alimentos, né? Mais lanches. Capitólio foi mais artesanatos, geleias, vendi muita geleia. E, então, assim, momentos diferentes, né? Então, agora eu consegui unir tudo. Tudo no mesmo lugar, na mesma questão. E o nome continua, né? Porque são garimpos de Minas, muitos garimpos, né? De peças diferentes e feito à mão. Sensacional. Fantástico. A gente perguntou para você o propósito de vida. Você lembra o que você respondeu? Eu não lembro. Porque a gente quer saber. Viver com qualidade. Você pôs viver com qualidade de vida, viver bem com qualidade de vida. E assim, na verdade, você está vivendo bem com qualidade de vida e você está levando isso para as pessoas, né? Então, exatamente. Às vezes eu me pergunto, gente, qual que é o meu propósito aqui? Ainda não está muito claro, mas o que eu posso dizer, né, principalmente. Quando eu morava aqui em São Paulo, eu ia a pé para o trabalho, eu ia a pé para a faculdade, frequentava o Parque da Água Branca. Então, eu tinha qualidade de vida em São Paulo. Então, isso eu acho que assim, a qualidade de vida é muito importante para nós. Sim. Né? Morar bem, viver bem, fazer o que gosta. Porque o resto é consequência. Então, esse propósito, exatamente. Então, o que eu posso fazer? Mostrar, ser um exemplo para as pessoas, né? De qualidade de vida, de bem-estar. O menos é mais. Isso. Entendeu? Não precisa de muito para ser feliz. Então, o pouco é suficiente. Então, essa questão, né? A qualidade de vida, para mim, é isso. E da simplicidade dessas coisas que trazem transformação para a gente, né? Você tem um jardim onde você planta a sua comida. Quer dizer, quer sofisticação maior que essa, né? E o meu sonho, lógico, em criança, eu cresci na fazenda, tirava a cenoura do canteiro, comia. Então, eu tive essa vida. Depois, eu sempre tive vontade de plantar, de colher, de ter o meu próprio alimento. Só que aí eu não tinha oportunidade, né? Meu espaço aqui em São Paulo não tinha, não sei o quê. Momento de trabalho também é outro. E agora eu estou realizando esse sonho. Então, assim, eu tenho o meu espaço onde eu posso plantar, posso colher, posso produzir. Então, isso realmente, né? Assim, é uma vitória. Uma vitória. Então, assim, eu estou realizando um sonho que é isso, né? Uma qualidade de vida. E eu ia perguntar exatamente isso para você. Que, assim, a gente, né? Eu perguntei para você, a gente perguntou qual a maior manifestação comprovando a lei da atração. E você respondeu isso, que você já teve várias comprovações da lei da atração, de pequenas coisas a grandes coisas. Essa é uma delas. Essa é uma delas. Eu acho assim, a gente tem que ser capaz de identificar as pequenas coisas para a gente receber as grandes. Então, assim, essa manifestação da atração é o desejo. A gente tem que desejar, né, do coração, que as coisas acontecem. Então, assim, a sincronicidade também, né? Eu estava lá no sítio, morando lá, eu lembrei do alfajor. Eu falei, gente, ai, que delícia, né, um alfajor. E vi que tinha um amigo na Argentina. Eu falei, eu vou pedir para ele trazer um para mim, né? Eu falei, não, eu vou em São Paulo a semana que vem, eu vou no shopping e compro. Passou. Cheguei na minha casa da cidade à noite, o que tinha em cima da mesa? Um alfajor. Um alfajor. Você manifestou esse alfajor. Minha mãe foi visitar uma prima na cidade vizinha, que tinha shopping, trouxe um alfajor para mim. Sem saber. Sem sonhar. Eu estava lá no sítio, lá na horta, mexendo, sonhei com o alfajor. Nossa. A hora que eu chego em casa à noite, tinha um alfajor em cima da mesa. Eu falei, gente... Tô arrepiado mesmo, porque é demais. Então, tem pequenas coisas. Pequenas. Agora, eu falo assim, aqui em São Paulo, morei onde eu quis, trabalhei onde eu desejei, frequentei lugares que eu desejei. Então, eu falo assim, hoje, tipo assim, tudo que eu desejei, eu realizei. Sim. E algumas coisas, talvez, eu não tenha pedido direito, né? Sim. Porque as coisas a gente deseja, a gente pede, elas acontecem. Exatamente. Então, eu falo assim, tudo é possível. Tudo. Todos os dias. E o impossível também é possível. Então, eu fico, assim, emocionada, né? Quando eu li as perguntas, eu falei, gente, nossa, como que eu vou responder? Né? Porque é tanta coisa. E é isso. Então, assim, a gente tem que desejar, a gente tem que querer, a gente tem que criar oportunidades e saber aceitar, né? Porque, assim, os obstáculos, eles estão aí, né? Teve uma pergunta também que não me lembro qual, que é exatamente isso. O que te ensinou, né? As pedras no caminho, que eu acho que são as mais importantes, né? Do que só as oportunidades, as vitórias. A gente aprende, como diz, na dor, na dificuldade. Então, tudo isso faz que eu desejei, que eu
desejo até hoje, eu consigo, né? Tudo é possível, todo dia é uma surpresa. Então, eu acho interessante. Você sempre acreditou em que tudo é possível? Sempre acreditei, sempre desejei, sempre, nunca para mim, é impossível, não existe impossível. Eu falo assim, com boa vontade, tudo é possível, né? Certo, é. Então, nunca duvidei, em nenhum momento, assim, aqueles desejos mais loucos, né, aquelas coisas, assim. Sempre que, né, criança, moro no interior de Minas, aquela coisa. E minha mãe estudou em São Paulo, ela viveu, então minha vida inteira teve a referência de São Paulo. Eu falei, gente, nem que seja 3 meses, eu vou morar em São Paulo. Né, assim. Vim e fiquei 16 anos. Então, assim, mais do que eu desejei, né? Então, foi ótimo. Em algum momento eu ia voltar, ou não, voltei, realizando esse sonho de plantar meu alimento, de comer meu alimento. Então, é possível. Eu queria falar 2 coisas. Eu queria fazer uma pergunta daqui, que tipo de hábito você tem, que você acha que é bom para você e para os outros, para passar para os outros. E uma palavra que você falou antes de a gente começar a gravação, e eu quero que você aborde, porque eu sou fascinado por permacultura. Eu tive um primeiro contato com permacultura há mais de 20 anos lá na Bahia, e fiquei fascinado por isso, assim, é um sonho utópico na minha vida, né? A gente que mora em São Paulo, mas ter alguma coisa, uma coisinha, mesmo que seja pequena, 500, 600 metros quadrados, né? Até não é tão pequena, mas enfim, para fazer uma coisa de permacultura. Você tem essa... Eu ainda não tenho 100%, mas assim, igual desde que eu comecei a arquitetura, que eu fiz a gente fez uma experiência na Universidade de São Carlos, construção com bambu. Eu fiquei encantada com o bambu. Eu gosto da natureza, né? Se eu pudesse viver a natureza, eu vivo a natureza. Então, assim, a construção com bambu. Sempre fiquei fascinada com a bioarquitetura, a sustentabilidade. Só que no decorrer da minha profissão, eu não tive esse contato. Era só, né, o convencional. Não teve oportunidade. Não tive. Mas sempre tive voltada para isso, porque assim, eu cresci na natureza, eu admiro a natureza, eu gosto, né? A gente vive dela, então valorizo, né, a natureza. Então, tive essa questão. Aí, no voltar para lá, eu fiz vários cursos, Senar, fiz, né, de orgânicos, participei de uma outra também, Pindorama, a instituição também muito legal, que só trabalha, né, a permacultura, fiz alguns cursos, mas ainda não consigo colocar em prática 100%. E não precisa de espaço. Igual assim, num apartamento aqui a gente consegue. Consegue? Consegue criar, tipo assim, a produção de alimento, né? Que a permacultura é um sistema autossustentável, né? Então, isso que é genial. Você cuida da água, Exato. você gera energia, o animal, você planta o animal, tem um esterco. Então, é aquele processo, aquele ciclo, né? Então. Que um completa o outro, né? Isso, e é fascinante, isso que eu digo, é fascinante, né? Permacultura, acho que é ideal, né? Mas... Isso. E graças a Deus está voltando, que eu faço desse resgate, né? Que a gente veio da terra, a gente volta para a terra. Então, eu gosto, né? Eu sou dessa linha da sustentabilidade, da agroecologia, da permacultura. Então, eu pretendo, sim, no sítio, que eu já estou implementando a agrofloresta. E quero também fazer todo esse sistema. Que legal. Então, interessante, né? Legal, fascinante. E questão da linguiça, não precisa de espaço, é boa vontade. Você quer fazer, você consegue plantar na garrafa PET, num vasinho na janela. Então, você consegue. Essa questão da permacultura aí já é, né? Você tem um sistema. Então, num apartamento, não tem muito jeito, né? Mas num sítio, numa casa, você consegue captação da água da chuva. O lixo que eu gero lá é muito pouco, porque assim é o do banheiro. O que eu limpo o jardim, eu tenho composteira. Ai, que maravilha. Os vegetais, os alimentos que eu preparo, vai para a composteira. Que legal. Então, assim, eu não gero lixo. Que demais, né? Então, isso é fascinante, né? E eu vejo nas ruas aqueles lixos. Gente, como que a pessoa gera tanto lixo? Pois é. Vidro, material, o que eu posso reutilizar, eu reutilizo nos artesanatos, na produção. O que não dá é descarte. Mas, assim, gerar lixo é muito pouco, né? Então, isso é legal. Sim. Legal Vira demais. a composteira é um adubo que volta para a horta, que faz o alimento e faz o ciclo. Eu sempre brinco,
uma brincadeira aqui que eu faço há anos, que eu falo que se tiver um meteoro ou alguma coisa na Terra, sabe? Ou um tsunami gigante, essa pessoa, né? Você é que tá mais em paz, porque você tá lá nos seus 700 metros quadrados, na sua lojinha, no seu quintal, no seu jardim. E sem sofrer muito impacto, né? Dessa necessidade de estar consumindo né? Se autogerindo, né? Então, assim, eu vejo que muitas pessoas copiam, muitas pessoas se espelham, né? Então, assim, assim, qual é o seu propósito? É ser uma referência. Pois é. Né? Então, assim, eu sei que muitas pessoas me admiram pela minha qualidade de vida, pelo meu estilo de vida, que é nesse sistema, né? Então, proporcionar o bem-estar das pessoas é muito gratificante. Fantástico, gratificante. Né? Então, assim... E principalmente que assim, a nossa saúde é o principal. Se você não tem saúde, você não tem vida. Então, o que é para ter saúde? É o mínimo. É comer verdura, comer fruta, comer assim, o mínimo possível, né? A gente tem os prazeres também, né? Eu adoro um doce. Tiro muita coisa, mas o docinho continua. Então, é saber equilibrar toda essa questão, né? Então, é tudo na vida. O trabalho, os relacionamentos, a alimentação... Então, tudo está ligado, né? Tudo faz referência a tudo. Então, sempre falei, né? De tudo, um pouco. Então, como de tudo, um pouco. Então, é isso, né? A referência. E você tem algum mantra, você tem alguma frase, você tem alguma... hábito que possa compartilhar, inspirar as pessoas? Além desse seu hábito, né? Seu estilo de vida é uma inspiração já, né? Então, acho que são muitos, né? Eu falo assim, devagar e sempre, é algo muito valioso, porque assim, não adianta, eu falo assim, eu nunca fui uma aluna 10, eu sou uma aluna 7,5. Eu não preciso ser nem a 10 e nem a 5, 3. Eu acho que esse meio do caminho é saudável. A gente tem que oscilar, mas não muito brusco, né? A gente oscila, é tudo na vida. Acho que tudo está ligado, tudo está junto. Então, essa questão do bem-estar, da qualidade, o equilíbrio, né? Comeu muito num dia, come menos no outro. Ficou muito feliz ali, vai ficar triste aqui. Então, aquela questão, né? Um pouco de cada, devagar sempre. O teu pai falava in médio virtus, né? In médio virtus, né? Que é uma frase latina que no meio a virtude, né? Eu falo, o caminho do meio é o melhor. Porque assim, não precisa nem ser muito e nem ser pouco. Ser ali no meio está ótimo. E eu fiz uma pergunta também sobre boas ações. Você deu uma resposta muito interessante. Você lembra da sua resposta? Que você toda boa ação com carinho é uma boa ação, né? Toda ação com boa vontade é uma boa ação. Que se todo mundo tivesse esse mantra, né, Dani? Esse tipo de comportamento, não teria guerra, não teriam tantas disputas. Talvez nem existiria fórum, né? Porque... E eu acho que as pessoas estariam mais felizes, né? Porque elas estariam vivendo a sua essência, né? Eu acho que um dos grandes males é que as pessoas estão muito longe das suas essências e sofrem, né, por conta disso, né? Então, olhar isso aqui é a sua essência, quer dizer, é lindo isso. O que se você pudesse mudar alguma coisa no mundo, o que você faria? A desigualdade, né? Se pudesse unificar, achar esse meio do caminho, nem muito rico, nem muito pobre, nem muito isso, nem muito aquilo. Eu acho que a distribuição poderia ser mais equilibrada, né? Então, acho que é o caminho do meio, né? Caminho do meio. Eu acho que a desigualdade, ela é muito brusca, né? Então, eu acho que tem que ser menos, um pouquinho. E planos para o futuro? Que você... viver hoje. Viver hoje. Viver hoje é importante. Mas para o futuro, tem ideias? O Garimpo de Minas? Qual que é a sua ideia? Então, eu estou deixando fluir. Então, o que eu posso fazer, eu vou fazendo hoje, né? Previsões para o futuro. Que cresça, que multiplique, que expanda, que seja conhecido, né? Que eu possa trazer muitas referências para muitas pessoas. Isso é legal. Você usou uma frase, na verdade, elevar a consciência né, para essa coisa do saudável né, das pessoas. Eu achei isso genial. No todo, né? Porque eu falo assim, a consciência. A gente tem que ter consciência do que a gente está fazendo agora. Sim. Não adianta eu estar aqui conversando com vocês preocupado com alguma coisa lá fora. Claro. Né? Aí eu estou lá fora, eu estou preocupado com outra coisa. Não, consciência.
é o que você está fazendo agora, o que você precisa resolver. E, principalmente, entender o que acontece fora. Né? A gente tem que ter a consciência, a expansão da consciência. O silêncio, observar, né? E enxergar por todos os ângulos. Porque, né, atualmente, a gente fica meio limitada, né? Não consegue enxergar. Então, assim, quanto mais expandir a consciência para entender o todo, para observar ao redor, é muito melhor, né? Para todos. Fantástico. Dani, você quer pegar uma carta? Você quer fazer alguma pergunta? Eu queria que ela desse um conselho para as pessoas, né? As pessoas estão muito distantes de si, né? A grande maioria, né? E não sabe como fazer esse caminho de retorno para si, da sua essência, da sua autenticidade, da sua verdade. Então, se você pudesse dar um conselho para essas pessoas que estão buscando um caminho para chegar em si, qual o caminho que você daria? O caminho elas? Que eu acho que assim, eu sempre vivi esse caminho é de olhar para dentro, sabe? De se aceitar, de saber quem é você, o que te dá prazer, o que você gosta. E não querer agradar as pessoas, fazer para aparecer, ou algo assim, né? Porque a gente vive uma superficialidade, uma aparência, e querendo sempre agradar o outro. Então, eu acho que tem que buscar, assim, qual é a sua essência, o que você gosta, o que você pretende. Então, eu acho que essa parte, assim, seria mais interessante, né? Para a pessoa silenciar os pensamentos, deixar fluir, né? O que gosta, o que dá prazer. Porque eu sempre falei, né? Fazer o que gosta, o resto é consequência. Sim. Ah, você vai estudar o quê? Vai trabalhar com o quê? Ah, o que dá dinheiro? Eu falei, não, eu vou fazer o que me dá prazer, trabalhar com prazer, o resto é consequência. Sim. Porque trabalhando com prazer já é difícil, né? Já tem tanta dificuldade. Eu fico assim, imagina trabalhar com uma coisa que não gosta. Entendeu? Não há dinheiro que pague a felicidade. Exatamente. Né? Então, é silenciar, voltar para você, se assumir o que você é, não dar importância para as pessoas, o que acham, o que pensam, o que falam. Porque, graças a Deus, eu desde criança nunca me importei para o que falaram, para o que disseram. Ah, porque... Não sei. Não, tô nem aí. Eu sou eu, né? Como diz, meu corpo é esse, meu gosto é esse. Não adianta querer, né? Eu ter o peito da outra, né? O carro da outra. Então, assim, não. Então, eu sou assim, vivo assim e tá tudo certo. Genial, fantástico. Eu vou até repetir uns pedacinhos que né, você falou. Qual é a sua essência, né? Vai o que você quer, o que você deseja, o que você é. Bonito demais. Bom, agora a Dani. Então, agora, você vai tirar uma cartinha aqui desse oráculo aqui, ó, da Janete Ferreira. Eu ganhei esse oráculo de presente de uma amiga. E ela traz essas cartinhas para a gente se escutar. Então, você tira uma cartinha dessas. Porque, às vezes, alguém está precisando dessa palavra lá do outro lado, né? Eu que vou ler? Você lê. O que você tirou aí? Parceiros são o amor e o tempo. No tempo, o amor se revela. E no amor, o tempo se espera. Com o tempo, o amor cresce, desabrocha e demonstra onde estar e o que fazer para melhor ser. Se escuto o amor e espero o tempo, sou parceira de mim. E se escolho o amor e creio no teu divino tempo, sou parceira de ti, Janete Ferreira. Olha, que lindo, bonito, né? Que lindo. Legal. Que legal. Então, o amor e o tempo. Amor né, e o tempo. Que lindo. Demais. Que tem a ver com o teu trabalho também, né? Porque você lapidou esse teu processo aí no tempo, né? E sempre voltada para você também, né? Sim. Voltada para a sua essência, para aquilo que você acredita, aquilo que você é, né? Isso é muito legal. Isso é muito legal. Legal demais. Bom, você vai ganhar aqui também uma lembrança nossa. Ai, que delícia! Eu sei que vocês lá em Minas têm um monte de café bom, mas esse café também é um café especial. É o 365 Coffee. Seu café de todos os dias. É um café especial mesmo, maravilhoso. Eles fazem... delícia. Desculpa, Não? te cortei. Não, pode.
eles, assim como você faz, né, eles têm uma preocupação também em trazerem desde um estudo do tipo de terreno, do tipo de plantio para cada terreno. Eles fazem toda uma pesquisa dos lugares que se produz o café. Sim. Então, eles trazem esse café com muita seriedade, Que um café delícia. puro. Ótimo, E adorei. é um drip coffee, vem num saquinho, você põe na xícara de chá. Ótimo, e põe prático. Pois né? é, super Muito bom. prático. É. Legal Então, demais. se puder Agradeço. curtir depois a página deles lá Exatamente. Com também. certeza. E adoramos aqui o nosso presentinho, então a gente vai levar essa cesta inteira. Vai, Ai, trouxe que para vocês lindo. experimentarem. Nossa, o duro vai ser abrir, né? Nossa, Porque, meu Deus, que é uma delícia. joia, né? É uma obra de Que arte, né? delícia, que delícia. Que E lindo. tem muitas outras opções também, né? lindo. Venda pelo site. Ai, Quem Então- tiver interesse em conhecer os produtos, comprar, o site é www.garimpodeminas.com. Esse é o site. Esse é o site. E nas redes sociais também te acham como Garimpo de Minas. No Instagram é garimpo.deminas. No Instagram, garimpo.deminas. De Minas, é. E nas outras redes sociais, tem outras? Facebook. Tudo igual, É garimpo.deminas. Não, aí no Facebook não, tem tem o ponto, é Então, direto. Garimpo de Minas no É. Facebook, no Instagram, garimpo.deminas. É. E o site, www.garimpodeminas.com. .com. É isso. Genial, fantástico, né, Dani? Então, Sensacional. conversamos aqui com a Tayana Lemos, do Garimpo de Minas, quer dizer, que fez a transição, está fazendo, mas acho que já fez, né, a transição de carreira da arquitetura. Está mudando, né? A gente pode ser tudo, pode ser usar vários chapéus. Eu tô com essa toquinha aqui, normalmente eu tô com boné. Então, a gente pode usar vários chapéus na vida, não precisa usar um chapéu só, né? Muita gente está acostumada a usar, né? 18 anos, você vai fazer agora, vai fazer tal faculdade, esse é o chapéu. E vai com esse chapéu até os 80 anos de vida. E às vezes nem é o chapéu ideal para a pessoa, né? É, exato. E ela foi porque... E eu acho que outra coisa também, a gente está num tempo, antes, né, era ou a palavra. Ou eu faço isto, ou eu faço aquilo. Eu acho que a gente chegou num tempo de né? Verdade. Eu sou isso, eu sou aquilo. Eu planto a minha comida e eu faço o artesanato, O crochê, artesanato, faço a crochê. geleia, faço as alquimias daqui do escaldapé. A gente pode ser vários vezes também, né? Sim. A gente se permitir isso, né? É. E no crochê, né? Eu faço o crochê também, eu faço a roupa. Eu até ia vir com a roupa, mas né, a gente alterou os horários aí. Então, é assim, é o vestir, o alimentar-se e o viver. Que assim, na arquitetura, você vive bem, né? Você projeta uma casa com toda a qualidade, né? Para ter uma saúde boa. E está relacionado também com a sua saúde. Você pode estar doente por consequência de alguma coisa na casa, né? Que fala é um reflexo, né? A casa é o reflexo da saúde. Então, tudo está ligado. Tudo tá ligado. Né? E a roupa de crochê também é uma roupa muito significativa, né? Porque é a coisa da manualidade, ele não tem mais, não existe mais, é muito difícil, não é né? modismo, porque assim, eu uso crochê há 40 anos. E o crochê, hoje, ele está na moda. O ano passado, ele entrou na moda. Então, agora ele está no auge. Mas ele sempre teve. Sempre Sim. foi, ele é clássico. Ele é né? clássico. Não é modismo. Então, é tudo, né? Tudo é possível. Sensacional, tudo é possível. Tudo é possível. Fantástico. Então é isso. Conversamos com a Tayana Lemos, da Garimpo de Minas Arte Manual. Demais esse nome, Garimpo de Minas Arte Manual. Que está no Instagram como garimpo.deminas, tem o site dela, onde tem todas as coisas, que é www.garimpodeminas.com, e no Facebook também, Garimpo de Minas. Então, pode encontrar em todos esses lugares. E olha, eu vou falar para você que está vendo isso, para você divulgar isso para o máximo de pessoas possível, porque às vezes uma pessoa está precisando ver esse vídeo aqui, que não é uma pessoa que você conhece, às vezes uma outra vai despertar alguma coisa nela, e ela vai conhecer, ou vai fazer coisas parecidas, ou vai ser inspirada pelo trabalho da Tayana aí, que é um trabalho fantástico nessa busca das raízes, né, Dani? Nesse reconectar com o que a gente era lá atrás, né? Isso. De uma maneira mais saudável, né? Porque antigamente era tudo na base da necessidade. Hoje a gente pode viver aqui, mas também pode deixar os plásticos e os enlatados um pouco para lá e buscar isso aqui, né? E assim como ela, né? Ela trouxe vários talentos, vários dons dela e ela conseguiu unir isso tudo e ter um cardápio de coisas maravilhosas. Às vezes você também tem várias habilidades
sabe fazer as manualidades e não sabe como trazer isso tudo. Então começa, né? Dá o primeiro passo, começa e deixa a vida trazer as sincronicidades, né? Isso, porque tudo é possível. E mais uma, Tudo é né, da minha possível. multiprofissional, eu também, né, trabalho com assessoria artística. Faço assessoria de artística de uma artista lá de Minas, né, que ela também pode vir Qual bater é o um nome dela? papo. Genô Ribeiro. Então, vamos trazer ela É aqui. uma artista, faço assessoria dela, né? Então, assim, a arte está voltada Sim. para a arquitetura, para o estilo de vida, Sim, né? Então, assim, o sim. conhecimento que a gente tem, adquire, tudo, né? Tudo é possível, a gente pode unir o útil ao agradável, Sim. né? Tudo conectado. Tudo conectado. Então, eu também faço essa parte, né? Assessoria artística. Que legal. E espero, né, que ela venha aí. Demais. Que legal. Virá, Que vamos, legal. Vamos armar já. Então tá bom, muito bom, Tayana. Obrigado pela sua presença aqui. Espero que todos, não tem como não gostar dessa entrevista, na verdade, né, Dani? Nossa, Porque- uma delícia. E fora as coisas incríveis, né? Pois é, pois é. Então é isso, pessoal. Agora nos resta encerrar. Vamos dar Queria as mãos, agradecer para você. A gente gosta de fazer assim, para essa obrigada. reconexão. É. E falar para as pessoas que estão aí, olha, bora ser feliz. Abraço para todo mundo. Até a próxima. Obrigado. Obrigada pela sua Obrigada. presença. Obrigado a Obrigada. todos.